No sé en qué momento exacto comenzó el temblor en mi memoria, pero esa noche, mientras el cuarto se hundía en un silencio denso, una imagen regresó con la violencia de un golpe antiguo. Yo, sangrando en un suelo frío, mirando un punto fijo que no debía estar allí. No era la cara de mi asesino, no era un rostro humano, era algo más pálido, más quieto, más atento, como si estuviese aguardando que eu morrese para aproximarse. Y lo peor no fue recordar cómo morí, sino recordar lo que me miraba mientras la vida se rompía dentro de mí. Intenté apartar la visión, pero mi mente se abrió como una herida fresca. La sangre volvió a sentirse tibia entre mis dedos. El aire volvió a raspar mi garganta y aquel rostro, sin expresión, sin pupilas, sin vida, se inclinó hacia mí como si quisiera memorizar cada segundo de mi agonía. No hacía nada, no intervino, solo observaba. Observaba con la paciencia de quien sabe que nada de lo que ocurre puede sorprenderlo. Aquella inmovilidad me persiguió mucho antes de reconocerla. Desperté jadeando, con los restos de ese recuerdo clavados en la lengua, como si hubiera mordido algo metálico. Pensé que era un sueño tardío, una distorsión, un residuo del trauma. Pero cuando me incorporé, o cuarto, estaba escuro demais, silencioso demais. En aquel canto, exactamente onde minha visão terminou naquela vida, havia algo de pé. Uma silhueta alta, imóvel, com o mesmo contorno que estava ao meu lado quando eu morri. A mesma inclinação de cabeça, a mesma ausência de olhos. No hablé, no grité. Minha garganta cerrou sozinha. Aquela presença não precisava aproximar-se. Estava ali com a mesma tranquilidade com que me observou morrer. E no instante em que nossas sombras se tocaram, entendi a verdade que minha mente tentou enterrar por anos. Eu não havia lembrado sozinho. Ele também havia despertado. E agora sei que o rostro que presenció mi muerte nunca se fue. Continúa aquí. Desde que ese recuerdo volvió a abrirse como una herida enterrada, nada en mi entorno volvió a sentirse estable. La casa, antes silenciosa, ahora respira con un ritmo ajeno al mío. As paredes estalam à noite, como se algo caminhasse entre elas, sentindo a madeira ceder sob um peso invisível. Cada lâmpada parece piscar no instante exato em que penso na morte que tentei esquecer. E quando o silêncio finalmente toma conta, posso sentir que não estou sozinho. Nunca estive. Lo que mais me aterra no es haber recordado mi asesinato. Es la certeza de que alguien más recordó conmigo. Ese rostro que se inclinó sobre mí mientras mi sangre se extendía por el suelo nunca fue un delirio terminal. Era real, estaba allí, esperando, testificando. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, lo veo parado en rincones donde a luz não chega, como se tivesse recuperado o mapa exacto de mi presencia en esta nueva vida. Como si yo fuera apenas una repetición de una escena que él conoce de memoria. Intento convencerme de que es una sombra, un eco, un residuo del trauma, pero entonces escucho esos pasos lentos, arrastados, que se detêm exactamente atrás de mim, sempre que fico imóvel, ou aquele sussurro sem boca que roça meu ouvido quando estou prestes a dormir. É o mesmo ritmo, a mesma cadência, o mesmo observador silencioso que se agachou perto do meu rosto enquanto eu morria, curioso, inclinado, paciente. E agora, mais próximo. Não sei por que volvió, não sei que quiere, pero algo dentro de mim, um instinto primitivo que não conhece esta vida, mas reconhece a outra, sabe que não é um encontro acidental. Quando lembrei do meu assassinato, ele lembrou de mim. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este relato. Quiero sentir hasta dónde viaja esta presencia y si también puede encontrarte a ti. No fue una imagen aislada lo que regresó primero, sino un sonido. El golpe sordo de mi cabeza al caer contra el suelo la noche en que me asesinaron.
Ese ruido volvió a mí, como si aún estuviera dentro de mis huesos, vibrando en la médula, recordándome que hubo un cuerpo antes de este, y que ese cuerpo murió con los ojos abiertos. Cuando el recuerdo se activó, sentí el mismo frío que rodeó mi piel en aquel instante, un frío que no pertencía a noite, mas ao olhar que estaba sobre mí. O olhar que não piscava. O olhar que esperó pacientemente que yo parase de me mover. La memoria se abrió de golpe, como una puerta mal cerrada empurrada pelo vento. Volví a ver el pasaje estrecho donde ocurrió todo. Ladrillos húmedos, un olor agrio de óxido y lluvia estancada, el brillo turbio de un charco bajo mis dedos ensangrentados. Pero lo que más me golpeó fue recordar que yo no estaba solo. No era apenas o meu asesino me encurralando. Alguien más estaba allí. Algo más. Una figura rígida, silenciosa, de pé, inmóvil, observando desde o fundo do beco. Não se aproximou, não ajudou, não fugiu, apenas assistiu, como um testemunho antigo cumprindo uma função que eu nunca entendi. Quando forcei o olhar hacia esse ponto, o rosto que me observava regressou com uma nitidez brutal. Não era um rosto de carne. Era liso, pálido, sem contornos definidos, como se a pele tivesse sido esticada demais. Não havia boca, não havia nariz. Apenas 2 buracos escuros onde os olhos deveriam estar. Huecos profundos, que não me seguiam com movimento, sino com intenção. Y esa ausencia absoluta de vida fue lo último que vi antes de que mi sangre se mezclara con el agua sucia bajo mis mejillas. Volví al presente como un solavanco, apoyándome en la pared de miña casa como si estuviese prestes a desmayar. El aire se volvió grueso, pegajoso, difícil de tragar. Minha respiração veio curta, irregular, como se meus pulmões se lembrassem de que já haviam parado antes. Não pude evitar tocar mi cuello, esperando encontrar la marca que sentí en el recuerdo. Pero lo que encontré fue peor. Un dedo frío rozó mi mano antes de que yo apretara la piel. Solté un gemido, girando bruscamente, pero no había nadie, solo la sombra en la esquina, exactamente donde la figura se quedó aquella noche. Me obligué a avanzar por la casa con pasos lentos, sostenidos, tentando convencerme de que o toque había sido una memoria física. Mas cada lámpada que cruzaba piscaba no instante exacto en que eu chegava perto. Cada sombra parecia esticar-se um pouco mais, como se eu passasse diante de olhos que preferiam a escuridão. E então, no corredor, um olor apareció. Un olor que jamás se me había borrado. El olor a mi propia sangre caliente mezclándose con agua de lluvia. Ese aroma no pertenece a esta vida, no pertenece a esta casa. Solo existe en el recuerdo de mi asesinato. Me detuve, paralizado. El pasillo se estrechó como se respirara, y lo escuché. Un arrastre lento, suave, como tela húmeda moviéndose contra el suelo. Un som tão discreto que cualquier pessoa viva não o ouviría. Pero yo sí, porque hurtaba el aire igual que lo hizo en mis últimos segundos. Porque era él. Me obliguei a continuar até o quarto. A porta estava entreaberta. Não lembrava de tê-la deixado assim. Ao empurrá-la, senti o mesmo arrepio que percorreu meu corpo naquela vida quando percebi que estava prestes a morrer. A penumbra do quarto pareceu densificar-se, como se algo estivesse de pé exatamente onde a luz não alcançava. Mi garganta se cerrou. O silêncio se volvió tão profundo que escutei mi próprio pulso acelerado, e outro pulso, mais lento, mais estável, acompanhando o meu por trás como uma sombra cardíaca. Entonces o vi, no por completo, nunca por completo, pero lo suficiente, una forma alta, inmóvil, apoyada en el rincón donde la penumbra se acumulaba. A cabeça ligeiramente inclinada, como recordando meu último suspiro, os buracos escuros onde deveriam estar os olhos.
fixos no mesmo ponto que fixaram enquanto eu morria. E supe, com um pavor que nasceu abaixo da pele: ele não me encontrou nesta vida, ele me esperava. La figura dio um passo, a madeira do piso gemeu, e minha memória, por fim, completou a frase que nunca aceitei. Eu não recordé mi asesinato. Recordé que él estuvo allí y que nunca se fue. El segundo después de que esa figura dio un paso hacia mí, el cuarto entero pareció exhalar. Una respiración profunda, lenta, quase silenciosa, mas suficientemente real para arrepiar todos os pelos do meu corpo. Não era minha. Eu conhecia o ritmo da minha respiração, o tremor do meu peito, o som da vida tentando se manter. Aquilo era diferente. Era um sopro mais pesado, mais longo, como se um pulmão morto estivesse imitando o gesto humano apenas para me lembrar de que não deveria existir. E embora eu não conseguisse mover os pés, meus instintos gritavam que aquela criatura não estava entrando no quarto. Ela estava voltando para ele. Mis dedos se cerraram com força contra a moldura de la puerta, como se pudiera impedir que el pasado entrara conmigo. Pero la figura no necesitaba atravesar nada. Se deslizaba, lenta, con un arrastre que no tocaba el piso. Su silueta ondulaba levemente, como humo atrapado dentro de un cuerpo que olvidó ser sólido. No había pasos, no había fricción, apenas esa quietud perturbadora, la misma que sentí cuando me moría sobre aquel suelo mojado, mientras este ser observaba mi último gesto sin intervenir. Y sin embargo, ahora sí quería acercarse. A luz fraca do abajur vacilou, piscando duas vezes. O quarto ficou cheio de uma sombra espessa, quase palpável. E então, algo aconteceu que me paralisou por completo. A figura inclinou a cabeça para o lado. O mesmo ângulo exato que inclineu quando assistiu meu assassinato, como se guardasse aquele gesto como uma assinatura. Mis joelhos cederam. Mi mente gritava que corriera, que cerrara la puerta, que hiciera qualquer cosa. Pero el cuerpo não obedeceu. Era como se meus músculos reconhecessem aquela presença como uma autoridade mais antiga do que este corpo, como se já tivessem sido anulados por ela uma vez. Me obliguei a retroceder hasta la pared, arrastrando los pies a pequeños golpes. Pero la figura no avanzó más. Se quedó allí, quieta, como si mi miedo fuera parte del ritual que ella necesitaba completar. Y entonces lo escuché. Un murmullo bajo, casi un roce. No era una voz. Era una lembranza. Mi lembranza. Una frase que dije segundos antes de morir, repetida en un susurro seco que no pertenecía a ninguna garganta. No, por favor. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No recordaba que había dicho eso. Eu me lembraba da dor. Sim, do sangue, do cheiro da chuva, mas não da minha própria súplica. La criatura lo había guardado, como quien colecciona la última palabra de alguém. Dei um passo involuntário para trás, chocando a cabeça contra a parede. O impacto me trouxe ao presente por um segundo, o suficiente para perceber algo mais aterrador. A figura não estava me imitando apenas. Ela estava lembrando comigo. Cada fragmento de memória que retornava à minha consciência parecia despertar uma reação nela, como se fosse o verdadeiro dono dessas cenas. Como se minha morte fosse tão parte de seu destino quanto do meu. A dúvida se abriu dentro de mim como uma lâmina, e se ele não apenas presenciou meu assassinato, mas fez parte dele, el aire empezó a mover-se, um remolino leve, frio, que se arremolinou alrededor de mis tobillos y luego subió lentamente, como dedos invisibles explorando mi cuerpo. Mis dientes chocaron entre si. Minha respiração saiu trêmula. A criatura inclinou-se um pouco mais e pude ver, com horror absoluto, que os buracos onde os olhos deveriam estar começavam a brilhar com um brilho úmido, não uma luz, senão um reflexo. Reflexo de mim, como se estivesse me vendo morrer de novo. A temperatura caiu abruptamente.
Mi aliento se volvió vapor. El quarto inteiro parecia apretar los bordes hacia adentro, e então, pela primeira vez, a figura moveu o braço, não como um humano, sem articulação, sem excitação. Apenas elevou algo alongado e escuro, como um braço feito de fumo comprimido, e apontou para o chão, exatamente onde eu tinha caído morto em outra vida. Senti minhas pernas fraquejarem. Eu não queria olhar. Eu sabia o que havia ali. Sabia o que minha mente havia enterrado, mas meus olhos foram puxados, forçados. Quando miré, o chão do quarto se transformou. Por um instante curto, real, impossível, o parquet sumiu sob meus pés e deu lugar ao ladrilho úmido do beco onde morri. O cheiro voltou. A sensação da água fria misturando-se ao meu sangue, a dor no peito, no pescoço, tudo, e a figura estava exatamente no mesmo lugar que aquela noite. Só que agora estava dentro do meu quarto. Meu pulso se disparou, doloroso, descompassado. A figura inclinou-se um pouco mais. Y entonces lo supe con la precisión de un recuerdo que deja de ser recuerdo para ser verdad. Él no solo presenció mi muerte, él la reclamó. Y ahora ha venido a reclamar lo que falta. Cuando el suelo volvió a ser el de mi cuarto, sentí como si algo dentro de mí se desgarrara al regresar. No fue un mareo normal, fue una ruptura, como se minha mente tivesse sido puxada para um plano que ela não conseguia sustentar por muito tempo. A figura permanecia no canto, imóvel, com a cabeça ainda inclinada, como se estivesse avaliando o quanto eu suportava antes de quebrar. E, de alguma maneira cruel e instintiva, entendi que essa criatura estava aprendendo mi medo. Aprendiendo mis reacciones, aprendiendo mi memoria. Me arrodillé no por elección, sino porque las pernas simplesmente fallaron. A madeira fria do piso tocou meus joelhos como um aviso. A figura não se mexeu ao me ver cair. Apenas endireitou a cabeça com um movimento tão suave que parecia um som. Aqueles buracos onde seus olhos deveriam estar se fixaram em mim, e mesmo sem pupilas, senti a pressão do olhar. Era um peso físico, como uma mão invisível apoiada na minha nuca, empurrando-me de volta ao instante em que morri. El olor a sangre regresó con fuerza. Mi sangre. No la de ahora, sino la de entonces. Espesa, tibia, amarga, mezclándose con la lluvia del callejón. Y detrás de ese olor, otro surgió, sutil pero cortante, el olor del hierro viejo, el olor del arma, o metal frío que sentí pela última vez quando o assassino pressionou o objeto contra minha pele. Minhas mãos tremeram com tanta violência que alcancei a borda da cama apenas para não desabar completamente. A figura deu um pequeno avanço, não um passo, mas uma aproximação, como se reconhecesse algo familiar naquele desespero. Entonces lo escuché de nuevo. Ese murmullo. No era uma voz articulada. Era mais como um eco puxado do fundo da garganta de alguém que esqueceu como formar palavras. Um sonido áspero, denso, que imitava um fragmento de mi própria voz agonizante. Por favor, repetiu, quebrado, descomposto, como se estivesse treinando para pronunciá-lo corretamente. Meu estômago virou, meu corpo inteiro se arrepiou. Senti a clara intenção. Não estava repetindo mis últimas palavras, estava ensayándolas. El aire empezó a vibrar alrededor de él, como si la presencia misma alterara la temperatura del espacio. Mis dedos se crisparon, mi espalda se arqueó involuntariamente, y entonces vi algo que me golpeó como una verdad brutal. La criatura no imitaba mi miedo, lo memorizaba. Estava guardando cada tremor, cada respiração falhada, cada microexpressão que meu rosto fazia ao recordar minha morte, como se necessitara registrar tudo isso para algo maior, algo que ainda não compreendo, algo que não termina aqui. Me puse de pé como pude, tambaleando, respirando como se cada inhalação raspara mis costillas.
A criatura acompanhou-me em movimento, inclinando a cabeça novamente, quase curiosa, quase ansiosa. Não havia pressa em seus gestos. Havia estudo, havia método. Era como se ela tivesse esperado esta vida inteira que eu lembrasse, só para poder completar o que começou naquela outra noite. E uma ideia venenosa me atravessou. E se esta criatura não presenciou mi muerte como um testigo, sino como un aprendiz? Mi garganta se cerró. Retrocedi hasta tocar la pared con la espalda. A figura avançou lentamente, não em passos, mas em uma espécie de deslizamento irregular, como um corpo que não está acostumado a mover-se fisicamente, apenas a existir. Ao se aproximar, as bordas de sua silhueta tremulavam, como chamuscadas por uma luz invisível. Y entonces, sin tocarme, sin emitir sonido, sin mover la boca inexistente, proyectó algo sobre mí. Otro recuerdo. Fui empurrado para dentro dele sem aviso. Vi minhas mãos, não as desta vida, mas as da anterior, levantadas em defesa, tremendo. Vi o beco, ouvi a respiração do meu assassino atrás de mim, mas o mais terrível não foi reviver o golpe ou a queda. Foi ver a criatura por uma cerca, mais próxima do que da última vez que me lembrara, como se ela tivesse estado avançando um pouco mais a cada lembrança que eu recupero, como se as memórias não estivessem vindo até mim, mas ela estivesse usando-as para se aproximar. Volvi ao quarto com um solavanco, suando, ofegante. A figura estava agora a poucos centímetros de mim, exatamente na mesma distância em que eu a vi antes de morrer. Minha pele gelou inteira. Não havia mais espaço para negar. Ele estava reconstruindo minha morte passo a passo, aproximando-se na mesma velocidade em que a lembrança clareava. Era como se houvesse um roteiro invisível que ambos precisávamos completar. Seus olhos escuros tremeram, como se algo mudasse dentro deles. E senti, no fundo da mente, um entendimento que não poderia ter vindo de mim. Ele sabe o que fazer agora. Mi corpo inteiro se tensionou. Mis manos se cerraram em punhos. E entonces, finalmente, compreendi lo que mais temia admitir. La criatura não está aqui porque presenciou mi asesinato. Está aqui porque quiere repetirlo. E desta vez, não como espectador. No dormí esa noche, no porque no quisiera, sino porque cada vez que mis párpados comenzaban a cerrarse, sentía un tirón seco en la nuca, como si alguien invisible me levantara por dentro del cráneo para impedirme caer en la inconsciencia. A criatura não queria que eu dormisse, queria que eu recordasse, e cada minuto que passava nesse estado de vigília forçada, o quarto parecia encolher-se como se as paredes absorvessem minha respiração, guardando-a para outro peito que não era o meu. Eu me levantei antes que amanhecesse, as pernas trêmulas, a boca seca, a visão turva pela luz fraca que escapava pela fresta da janela. A casa inteira parecia esperar algo. O piso rangia nos lugares onde nunca rangia, as luzes tremiam sem chegar a apagar, e a sombra dos móveis parecia esticar-se um pouco mais do que antes. Mas havia uma sombra que não pertencia a nada. Uma que não seguia a geometria da casa. Uma que não estava presa a objeto algum. A minha. Quando caminhei até o corredor, notei que minha sombra não se movia como deveria. Não me acompanhava no ritmo exato de mis passos. Estava atrasada, desfasada, como se estivesse pensando no movimento antes de realizá-lo. E quando finalmente se arrastava para me alcançar, fazia-o com um atraso que parecia proposital. Minha espinha gelou. A criatura estava dentro da minha sombra. Ou minha sombra estava dentro da criatura. Eu já não sabia distinguir. Dei 3 passos para trás, lentamente, observando o chão. Minha sombra me imitou, mas não perfeitamente. Em vez de apenas recuar, sua cabeça inclinou-se para o lado. O mesmo ângulo exato que o rosto sem traços inclinava quando me observava morrer.
Senti o coração bater tão forte que doeu. Aquela coisa estava aprendendo a usar minha sombra como um corpo emprestado, como um molde, como um ensaio. Quis incender a luz. Meus dedos tocaram o interruptor. E nesse instante, a sombra não se moveu. Eu levantei o braço, mas ela permaneceu imóvel. E pior, sua cabeça começou a erguer-se lentamente, como se olhasse diretamente para meu ombro direito. O ar ao meu redor ficou tão frio que minhas unhas ficaram arroxeadas. Senti presenças ao redor, pontos de frio, como se a criatura estivesse espalhando partes de si ao longo das paredes. E então, com um movimento súbito e impossível, a sombra deu um passo em direção a mim antes que eu desse qualquer passo. Meu corpo congelou. Não porque eu quis, mas porque algo puxou meus músculos para trás, imobilizando-me como se fios invisíveis passassem por dentro da pele. A sombra aproximou-se mais, lenta, arrastando-se como líquido espesso. Minha respiração ficou presa no peito. E então, pela primeira vez, desde que voltou a esta vida, a criatura fez algo que nunca havia feito. Saiu da minha sombra. Ela se levantou das bordas escuras, descolando-se como fumaça que decide ser sólida. Todo o quarto tremeu quando sua forma se ergueu, mais alta do que eu lembrava, mais definida, mais faminta. Seu rosto, aquela máscara lisa sem traços, inclinou-se para trás como se estivesse provando o ar. E o som que fez não era um sussurro, não era um sopro. Era um ruído seco, gutural, como alguém inspirando através de ossos ocos. Retrocedi hasta sentir la pared fría a mi espalda. No tenía salida. La criatura avanzó como si aquello fuera el final lógico de su espera. Estendeu um braço longilíneo, feito de sombra comprimida, e tocou o chão com a ponta, desenhando um símbolo que se formou como cicatriz sobre o piso. Um círculo quebrado. Eu conhecia esse símbolo. Eu o vi na noite em que morri, marcado no chão do beco pela poça de sangue que drenava de mim. O símbolo era meu, e a criatura estava devolvendo-me-lo, ou reclamando-o, ou reescrevendo-o em mim. Ela aproximou-se mais, murcho mais, o suficiente para que o vazio em seus olhos ficasse a poucos centímetros do meu rosto, e eu entendi, com uma clareza que feriu. Ela não estava apenas revivendo meu assassinato, ela estava preparando o terreno para repeti-lo. A minha sombra voltou ao chão aos meus pés, mas não estava mais presa a mim, agora estava alinhada com ela. E quando nossas sombras se tocaram, senti minha respiração tornar-se duas. Dois ritmos, dois corpos, dois destinos tentando ocupar o mesmo lugar. E apenas um deles tinha vivido esta morte antes. Cuando sentí que mi respiración se dividía en dos ritmos distintos, supe que algo en mí había cruzado una frontera invisible. No era solo miedo, no era solo memoria. Era como si mi cuerpo hubiera dejado de ser un lugar exclusivo y se hubiera convertido en un terreno compartido, un espacio de tránsito para una voluntad que no era la mía. Cada inhalación tenía su propia sombra, una parte de aire que yo tomaba y otra parte que pertenecía a él. El rostro sin rasgos, tan cerca que casi podía sentir su vacío rozando mi piel, parecía deleitarse en ese desdoblamiento. Como si, finalmente, hubiera logrado lo que buscaba desde la noite do meu assassinato. El cuarto se deformó a mi alrededor. Las paredes ya no eran paredes, eran superficies borrosas, vibrando levemente como si estuvieran hechas de un tejido vivo que respiraba al compás de la criatura. El símbolo que había trazado en el suelo, ese círculo roto, fragmentado, empezaba a brillar con un resplandor oscuro, una luz que no iluminaba nada, pero que parecía devorar la claridad existente. Era el mismo contorno que dejó mi sangre alrededor de mi cuerpo cuando morí por primera vez. Y ahora estaba ahí de nuevo, esperando que yo me acostara dentro. Quise gritar,
pero no salió sonido. No porque mi garganta estuviera cerrada, sino porque algo más estaba usando ese espacio. El grito se quedó atrapado a medio camino, transformado en un hilo grave, casi un ronquido, que no me pertenecía. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara ese ruido con atención, estudiándolo, adaptándolo. Los huecos donde deberían estar sus ojos se hundieron un poco más, negros, profundos, ansiosos. En ese instante supe que Ja no era apenas un espectador, nem un aprendiz. Era un imitador. Estaba copiando mi forma de morir, para usarla. Vi cómo su mano de sombra se extendía hacia mi pecho, sin tocarme físicamente, pero dejando una sensación de peso insoportable justo encima del esternón. El corazón comenzó a golpear contra ese punto, como un animal acorralado tratando de escapar de una trampa invisible. Cada latido parecía más ruidoso, más desesperado, más consciente de que estaba siendo observado. Y el rostro sin facciones se inclinó un poco más, casi con ternura, casi con curiosidad, como quien escucha una música que ha esperado demasiado tiempo. Entonces la habitación se derrumbó a mi alrededor y regresé, de nuevo, al escenario de mi asesinato. El callejón, la lluvia, el olor a metal oxidado, el suelo duro mojado bajo mis rodillas. Pero esta vez, algo crucial había cambiado. Yo no ocupaba mi propio cuerpo. Estaba fuera, a pocos metros de distancia, viendo todo desde el lugar exacto donde la criatura había estado aquella noche. Vi a mi antiguo yo caer, vi o golpe, vi a Mao do asesino, vi o sangue se espallar. Y en lugar de sentir pena de mí mismo, sentí algo monstruoso, entendimiento. La perspectiva del observador era a dele. La criatura estaba a mi lado en la visión, compartiendo el mismo punto de vista. Podía sentir su presencia solapada con la mía, como dos transparencias superpuestas. Sus ojos huecos miraban la escena, y al mismo tiempo yo miraba a través de ellos. Y entonces entendí, con una clareza cruel, él no solo presenció mi asesinato, lo aprendió, lo memorizó, lo convirtió en una especie de ritual, y ahora, en esta vida, estaba listo para ejecutarlo sin necesitar ya a mi antiguo asesino. Salí de la visión con un tirón brusco, como si me hubieran arrancado de un sueño profundo justo antes de tocar el suelo. Mi cuerpo temblaba, apoyado contra la pared, el símbolo en el suelo brillando más fuerte, pulsando como un corazón externo. La criatura estaba frente a mí, tan cercana que casi podía sentir la textura inexistente de su piel inexistente. Y entonces, en un movimiento tan simple como devastador, levantó su brazo y lo posó, sin contacto, pero con intención, sobre mi pecho. Bastó eso. Mi corazón tropezó. Luego se detuvo por una fracción de segundo. Ese pequeño silencio interior fue peor que cualquier muerte física. Fue como escuchar mi propio final repetirse, pero sin el consuelo de la inconsciencia. Durante ese segundo, que se estiró como una eternidad húmeda, sentí que todo lo que soy se separaba en capas: memoria, miedo, esquecimiento, instinto, culpa. La criatura pareció aspirar algo de ese vacío, como si estuviese probando o sabor do meu fim. Luego, mi corazón volvió a latir, mas não da mesma forma. Había otro compás incrustado en él. Como se agora dois corações tentassem usar o mesmo espaço. Compreendi, com um horror calmo, que aquilo havia sido um ensaio, uma prueba técnica. A segunda vez que fui assassinado, sem que meu corpo deixasse de estar vivo. Ele havia parado meu coração apenas o suficiente para ver se conseguia, para confirmar que já tinha o controle necessário, para saber que podia repetir mi muerte quando quisiera, quantas vezes quisesse, sem precisar de mais ninguém. Mis piernas finalmente cayeron bajo mi peso. El símbolo en el suelo comenzó a desvanecerse, como si su función ya hubiera sido cumplida. La criatura retrocedió lentamente, sin apartar a vista, guardando en su memoria cada microgesto dañador, cada tremor involuntario.
Já não necessitava apurar-se, já sabia que a ser, já tinha meu medo catalogado, minha morte ensaiada, meu coração sob domínio parcial. E foi nesse exato momento que compreendi o que realmente significa ele segue aqui. No es que el rostro que presenció mi asesinato se quedara atrapado en el pasado, ni que hubiera venido a perseguirme como un fantasma tradicional. É pior, ele veio para terminar de aprender a me matar, até que não sobre nada em mim que não seja ele. Y mientras sienta este segundo pulso dentro del pecho, este ritmo ajeno compartiendo mi carne, sabré que no estoy solo en el cuerpo. Soy escenario, soy repetición, soy o ensayo permanente de una morte que todavía no terminó. Ahora lo entiendo todo. No era el recuerdo de mi asesinato lo que regresaba, era su continuidad. A criatura nunca foi um espectador distante. Foi o único ser que permaneceu consciente do meu último suspiro, o único que não desviou o olhar quando minha vida se partiu em silêncio. E quando renasci, quando abri os olhos neste novo corpo, ele abriu os dele também. Não como um acompanhante, mas como uma sombra que aguardou pacientemente a chance de terminar o que começou. Desde aquela noite, vivo com dois ritmos dentro de mim. Meu coração e o dele, minha respiração e a respiração que ecoa atrás dela. Cada reflexo numa janela escura mostra apenas uma parte de mim e uma parte dele. E agora sei que ele não quer minha morte rápida, não desta vez. Ele quer a repetição exata, o ritual completo, a cópia fiel da cena que estudou, memorizou e aperfeiçoou em silêncio. Ele quer reviver meu assassinato, não como testemunha, mas como protagonista. E quando esse segundo pulso se alinhar completamente ao meu, quando meu peito bater no compasso perfeito que ele está moldando, sei o que vai acontecer. Meu corpo cairá pela segunda vez, minhas sombras se fundirão, e ele finalmente deixará de ser o rosto que presenciou minha morte, para ser o rosto que a concluiu.